A paz do Senhor, meus irmãos. Sou o Ronaldo, no seu canal Igreja de Cristo. Estamos mais uma vez aqui para fazer o comentário da revista de adultos da CPAD, que tem por tema do trimestre, esse primeiro trimestre do ano, sobre a supremacia de Cristo, fé, esperança e ânimo na carta aos Hebreus. É o tema da revista nesse primeiro trimestre de 2018. O título da lição nosso pastor José Gonçalves colocou como a superioridade de Jesus Cristo em relação a Moisés. Nós sabemos que todo trimestre, toda a revista desse trimestre está baseada no livro de Hebreus. E assim, em si, estamos estudando sobre o livro de Hebreus nesse trimestre. Essa lição vai entrar em vigor, no domingo agora, dia 21 de janeiro de 2018. O textual da nossa lição vai dizer: porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. O que fica bem claro nessa lição é que o autor aos Hebreus, nos dois primeiros capítulos, nós vimos que ele quis mostrar a superioridade de Cristo com relação aos profetas, aos anjos, a todas as coisas criadas, né? E aqui nessa lição ele vai fazer e vai mostrar, na realidade, a superioridade de Jesus com relação a Moisés. A verdade prática diz assim, ou na prática, diz assim: Cristo em tudo foi superior a Moisés na casa de Deus, pois enquanto o legislador hebreu foi um mordomo, o Salvador foi o dono, né? Agora, quando nós falamos legislador, seria um legislador. Legislador é aquele que elabora a lei, né? E também apresenta a lei ao povo. E o legislador ele não expressa a sua própria vontade. O legislador ele vai trazer aquilo que é melhor para o povo, aquilo que vai fazer bem ao povo, né? Então ele vai trazer uma lei que faz bem ao povo, né? E quando nós vimos que sobre a questão da legislação, o legislador ele se reúne, com os poderosos, enfim, com os superiores, e elaboram a lei. E nisso ele traz a lei para o povo. Agora, o que o escritor aos Hebreus nos mostra aqui que quão grande, era o legislador, porque para ser legislador, criador de leis ou até mesmo apresentador de leis, não era pequena coisa, não era pouca coisa. E mostrando aí quão grande era o legislador, quão grande era Moisés no caso aí. E aí ele vai dizer, que se Moisés era considerado como grande e o legislador, Cristo é superior e merecedor de maior honra e glória do que Moisés. Então, a questão aqui que o escritor aos Hebreus
ele não quis desprezar Moisés, né? Isso fica bem claro no livro, no capítulo 3 de Hebreus. Mas ele quis mostrar que a obra de Cristo, né, o Calvário, e tudo aquilo que ele realizou concernente à salvação, merece muito mais honra, muito mais glória, e tem muito mais mérito, né? E que é inigualável, né? E que é superior àquilo que Moisés, né, fez também. O que ele deixa bem claro, isso está no versículo 2, depois nós vamos ler na leitura bíblica em classe, que talvez que se alguma coisa em que Moisés foi igual a Jesus foi quanto à fidelidade, né? A obediência e a execução daquilo que foi colocado para fazer. O que foi colocado para Moisés, ele fez fielmente. E o que foi colocado para Jesus, ele igual a Moisés, ele fez fielmente. Então a leitura bíblica em classe está no livro de Hebreus, no capítulo 3, que é o que nós vamos estudar, a partir do versículo 1 até o 19, que diz, vamos ler na nossa revista eletrônica, que diz assim: pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote, da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo como filho sobre sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvir hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação do deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso, me indignei contra essa geração e disse: esses sempre erram em seu coração e não conhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, hoje se ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação, porque havendo alguns ouvido ou provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram? Cujos corpos caíram no deserto? A quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Né? Então está aí a leitura bíblica em classe. Nós vamos entrar aqui nos objetivos, mas antes disso eu gostaria de ainda
mostrar alguns pontos, né? Aqui no objetivo geral, ele vai dizer assim: o objetivo geral seria evidenciar a superioridade de Moisés em relação. Evidenciar a superioridade de Jesus em relação ao legislador Moisés. Então, nós vamos ver aí, né? Que ele, o comentário do nosso pastor José Gonçalves, ele deixa aqui no objetivo geral, que um dos objetivos seria o quê? Evidenciar, tornar evidente a superioridade de Jesus em relação ao grande legislador Moisés, né? Isso seria um dos objetivos, o objetivo geral, né, da lição de hoje. E aí tem os objetivos específicos, né, que você está vendo aí abaixo, né? Que é bom o professor procurar atingir esses objetivos. O primeiro diz: apresentar a superioridade da vocação, da missão e da medida de Jesus em relação a Moisés. O 2 vai dizer assim: imprimir a autoridade maior de Jesus em relação a Moisés. E, no terceiro, esclarecer a superioridade do discurso de Jesus em relação ao de Moisés. Isso vai ser os objetivos que nós devemos alcançar nessa lição de hoje. Então, aqui interagindo com o professor, o nosso pastor diz assim: a antiga aliança apresenta Moisés como apóstolo, né? Que no grego está apostelen, né? E que seria apóstolo? Um enviado ou um mensageiro, né? Então, o Antigo Testamento, a antiga aliança, apresenta Moisés como esse enviado de Deus, esse mensageiro. E isto é, o mensageiro de Deus da aliança com o povo de Israel. E o seu irmão como sumo sacerdote do povo, respectivamente. Essa dispensação deu lugar a um novo concerto, em que Cristo, né, se apresenta como executor desses dois ofícios. Então, aí é um dos pontos em que Cristo já é maior, né? Em que precisou de dois: Moisés, legislador, Arão como sumo sacerdote. E Cristo já entra com os dois papéis, dizemos assim, né? Com os dois ofícios. Então isso só nisso já mostra a superioridade de Jesus, em que ele é enviado, mensageiro, apóstolo e sacerdote, né? Essa dispensação deu lugar a uma nova ordem, né? Um novo concerto em que Cristo Jesus se apresenta como um executor dos dois ofícios. Agora ele é apóstolo da nova aliança e sumo sacerdote perfeito. Essa verdade é que permeia toda a lição. E quando nós falamos que Jesus é sumo sacerdote perfeito, também já, né, essa perfeição de Jesus já mostra também a sua superioridade, em que Cristo foi tentado, mas não pecou, né? Em tudo foi tentado, mas não pecou. A introdução vai dizer assim: o autor dá início ao capítulo 3, fazendo um contraste entre Moisés e Cristo, né? Quando fala-se em contraste, é até bom os termos que o pastor usa para fazer o comentário, porque a etimologia de cada palavra, isso conta muito, né? E que seria um contraste? É uma diferença profunda entre coisas, né? E no caso aqui, entre pessoas. A ouressária, né? Aqueles que tratam de ouro, né?
e de metais valiosos, nos faz ver que há uma diferença entre o ouro e a prata. Os dois são valiosos, mas o ouro é mais valioso, né? Então, isso é o que? Isso é um contraste. Jesus, ele tem maior validade, maior mérito, né? Ele é superior a Moisés. Então, o comentarista aqui, né? Nosso pastor José vai ressaltar em que o autor já começa fazendo um contraste entre Cristo e Moisés, né? Isso que nós vimos no capítulo 1, né? Desculpa, no versículo 1. A partir do versículo 1, né? Ele começa fazendo aí, dizendo assim: pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestiais, considerais Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que constituiu, né, versículo 2, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Porque ele é digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Aí ele continua dizendo e mostrando, né, a diferença entre Cristo e Moisés. Um ponto interessante aqui no versículo 1, no final do versículo ele vai falar que ele é apóstolo e sumo sacerdote da nossa confiança, né? E quando fala da nossa confiança, é da fé que nós confessamos, para que fique melhor entendido aí. Pois bem, continuando a introdução, diz assim: ele estava consciente da grande estima que seus compatriotas tinham pela figura do grande legislador hebreu Moisés. Então, o autor aos Hebreus, ele estava convicto, consciente, né? Da consideração em que os judeus tinham por Moisés, né? Todos judeus, ele tem grande estima por Moisés, inclusive andam nas normas que Moisés estabeleceu, né? Através da lei, ou procuram andar, e sabem que Moisés era ali o seu líder, né? O seu maior líder. E até hoje os hebreus eles consideram, né, Moisés. E aí o próprio comentário do pastor José vai dizer assim: o grande legislador hebreu Moisés. Então Moisés era considerado o maior, o maioral, né? Dentro de todo Israel, né? Dentro de toda a nação de Israel, ou sobre toda a nação de Israel. Mas mesmo assim, ele vai mostrar que Jesus Cristo é superior, né, do que Moisés. Em nenhum momento desse contraste, o autor deprecia a pessoa de Moisés, ou seja, ele não rebaixa Moisés, né? Ele mostra o valor de Moisés, mas não quer aqui rebaixar ou desprezar Moisés, né? Então, ele ainda diz assim: mas sempre o coloca como um homem fiel a Deus na execução da sua obra. Apesar da sua inferioridade com relação a Cristo, o autor aos Hebreus vai mostrar aqui, né, que ele foi um homem fiel naquilo que foi lhe colocado, na execução da sua obra. Entretanto, mesmo tendo assumido a grande missão de conduzir o povo à terra prometida, Moisés não poderia se equiparar a Jesus, o autor da nossa fé. Então nós vemos aí que Moisés, tendo assumido a grande missão de construir o povo à terra prometida, né? E aí ele vai dizer aqui, tendo assumido, porque nós sabemos que Moisés
nasceu, cresceu no Egito, ficou 40 anos no Egito, depois ficou 40 anos no deserto de Midian, né, pastoreando, e já com 80 anos é que ele foi foi conduzir o povo até a terra prometida. Então, quer dizer, não foi um trabalho fácil, né? Não foi um trabalho qualquer, comum, pequeno. E apesar de Cristo ter o seu ministério em apenas 3 anos, ainda que ele deixou a sua glória, desceu, se tornou homem, se humilhou, morreu e ressuscitou, né? E esse tempo foram de 33 anos, menos do que o tempo em que Moisés teve a sua execução de trabalho, mas mesmo assim, Cristo é superior a Moisés, né? Entretanto, mesmo tendo assumido a grande comissão de conduzir o povo à terra prometida, Moisés não poderia equiparar-se a Jesus, o autor da nossa fé. O contraste entre Moisés e Cristo é bem definido. Moisés é visto como administrador da casa, Jesus como o edificador dela. Moisés é retratado como servo, Jesus como filho. Isso está bem expresso, né, já nos 2 primeiros capítulos que nós estudamos. Moisés foi enviado em uma missão terrena, ou seja, apóstolo, né? Só que era apóstolo de uma missão terrena, em que se limitava a trazer o povo do Egito até Canaã, e isso a Canaã terrestre. Jesus numa missão celestial e eterna. Então isso mostra a superioridade de Jesus. E ainda no contraste aí, Moisés pecou. Jesus não pecou. Moisés nem sequer entrou em Canaã terrena, né? Porque por ter pecado, Deus não permitiu que ele entrasse na Canaã terrestre. Cristo, porém, não pecou, morreu, ressuscitou, entrou nas regiões celestes, está à direita do Pai, né? Então, não tem como equiparar Moisés a Cristo. Então, a tentativa aqui do escritor aos Hebreus era mostrar que realmente Cristo era superior. Aquele Cristo que no começo eles aceitaram, aquele Cristo que eles tinham recebido, né? Todo aquilo que do Pai tinha vindo do céu, né? Que tinham recebido toda aquela mensagem maravilhosa, poderosa de salvação. Aquele Cristo, ele era superior, né? Se tem como considerar Moisés, devemos considerar, ou eles deveriam considerar, muito mais a Cristo do que Moisés. Pois bem, vamos entrar no primeiro tópico. O primeiro tópico vai dizer assim: uma tarefa superior, uma vocação superior, né? Então Cristo, ele tinha uma vocação. Para nós entendermos, quando se fala em vocação, é o quê? É um chamado. O chamado de Cristo era superior ao de Moisés. O de Moisés era concernente às coisas terrenas, né? O de Moisés era concernente somente a um povo, ao povo de Israel. O chamado de Moisés era concernente a uma parte pequena.
Já o chamado de Cristo não somente era com relação a Israel, mas com toda a humanidade. Então isso mostra superioridade. Então a vocação é o quê? Chamado, inclinação, né? Uma predisposição. Então, uma tendência. Então, a vocação de Cristo era tudo isso: tendência, predisposição, chamado, né? Uma inclinação superior à de Moisés. Ou seja, sua obra era maior, né? A de Moisés era limitada, era pequena, era terrena, e a de Cristo era maior. O autor introduz a seção dos versículos 1 ao 6, tomando como ponto de partida o que havia dito anteriormente. Jesus era o autor e mediador da nossa salvação. Ou seja, olha bem, se Moisés foi para conduzir o povo a Canaã, Jesus era o quê? Era mediador de uma salvação de toda a humanidade. Porque Moisés, a obra de Moisés não foi com relação a toda a humanidade, a de Cristo foi. E isso é superioridade. E ainda diz assim, Jesus era o autor dessa salvação, foi ele quem fez. Porque lá no capítulo 12, né? No capítulo 12, no versículo 2, a Bíblia diz assim: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ou seja, ele é o que criou, né, a nossa fé. Ele é o criador da salvação. E é nele que a nossa fé termina. Ele começou ela e ele termina, né? Então, se ele, como mostra no versículo 2 de Hebreus capítulo 12, é o autor da nossa fé, ele também é o autor da nossa salvação. Porque se a nossa fé é em que ele nos salvará, desde já, ele tanto criou a nossa fé, como criou a nossa salvação. E é nele que a nossa fé se acaba, ou é consumida. É ele quem, vamos dizer, consome a nossa fé. Então ele é o autor e o mediador da nossa salvação. Ou ele é o criador, né? E é ele quem media, é ele quem cuida da nossa salvação. Ainda no comentário vai dizer assim: tomando por base esse conhecimento, seus leitores, a quem ele chama afetuosamente de irmãos santos, deveriam ficar atentos ao que seria dito agora, né? O versículo 1, como nós já lemos, ele vai dizer assim: porque, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sacerdote da nossa confissão. Aí o nosso pastor José Gonçalves, ele vai mostrar aqui que, tomando por base esse conhecimento, seus leitores, a quem ele chama afetuosamente de irmãos, deveriam ficar atentos ao que seria dito agora. Eles não eram apenas um povo nômade pelo deserto escaldante à procura da terra prometida, mas herdeiros de uma vocação celestial. Eles deveriam se lembrar de quem os fez aptos e idôneos dessa vocação. Então,
o nosso pastor José Gonçalves aqui ainda vai ressaltar aquilo que nós aprendemos nas outras lições, ou seja, um despertamento para que eles viessem atentar, né, para quem era Cristo, ou para a pessoa de Cristo, a superioridade de Cristo, e exaltando Cristo, né, mostrando para eles que quem eles acreditavam era muito superior, muito poderoso, muito mais valioso, né, do que Moisés, do que os anjos, do que os profetas, enfim. Ou seja, ele quis trazer de novo uma exortação, um encorajamento, para que eles viessem a atentar, né, para essa tão grande salvação, como nós aprendemos na lição passada. Nesse aspecto, os leitores de Hebreus não deveriam ter dúvida alguma de que Jesus, como aquele que os conduzia ao destino eterno, era em tudo superior a Moisés, a quem coube a missão de conduzir o povo a Canaã terrena. Então Moisés foi comissionado, né, o grande legislador Moisés, que era o superior de todo o povo, que era tido, chamado por Deus, e Deus, através da vida de Moisés, demonstrou grandemente o seu poder. Cristo, isso o que nos mostra o capítulo 3 de Hebreus, o autor, a carta aos Hebreus, quis mostrar que Cristo era superior a esse tão grande homem, esse tão grande legislador, no caso Moisés. Então vamos lá, uma missão superior, isso no subtópico 2. Então, se Cristo tinha uma vocação superior a de Moisés, a missão também dele era maior. O autor, pela primeira vez, usa a palavra apóstolo em relação a Jesus, né? Então, Jesus era mensageiro também. Jesus era enviado. Jesus era apóstolo. E entendemos apóstolo dos apóstolos, né? A palavra apóstolo, né, que é enviado, se refere a alguém que é comissionado como um representante autorizado, como foi os apóstolos, em que Cristo separou-os e os nomeou, né, e os enviou. Não há dúvida de que Moisés havia sido um enviado de Deus em uma missão. Todavia, ele não foi apóstolo da grande salvação. Como eu já falei de início, Moisés foi enviado a conduzir um povo do Egito a uma terra, né, direcionada por Deus. Cristo no caso, teve a missão de pegar não só um povo, mas todos os povos, né, tornando eles em um, né, e levar para a grande salvação, no caso, a grande Canaã eterna, a grande cidade eterna, né, a grande salvação eterna. Então já não era só uma parte da humanidade, mas de toda a humanidade que acreditar em Cristo. Cristo tem a missão de conduzir eles à vida eterna. A missão mosaica era daqui, ou seja, da terra, da Canaã terrena. A missão de Jesus possuía uma vocação celestial, né? Ou seja, um chamado celestial, né? Uma predisposição, uma tendência celestial. Então, a de Cristo foi superior. Cristo não foi apenas o enviado em uma missão, mas acima de tudo, o apóstolo da nossa confissão, né? Então ele é o apóstolo da nossa confissão, ou seja, o enviado da fé em que professamos. Seria Cristo.
alguém com autoridade na missão de nos conduzir ao destino eterno, né? Se Moisés tinha autoridade para direcionar o povo, né, a um destino terreno, Cristo, ele tem autoridade, total autoridade, de nos conduzir a um destino eterno, mostrando a sua superioridade. Terceiro subtópico diz assim: uma mediação superior. E quando nós falamos em mediação, é aquele que intercede, né? Aquele que está entre dois, aquele que está entre duas partes. Aquele que faz o elo, né? Entre duas partes. No caso, Moisés fazia o elo entre Deus e o povo. Jesus também faz a mediação entre Deus e o povo. Só que Moisés fez também terreno. Jesus faz uma mediação eterna, superior e nos céus, né? Depois de afirmar que Jesus era apóstolo, o autor também diz que ele é sumo sacerdote. Então, olha aí, superioridade, como nós falamos no início: apóstolo, enviado, e sumo sacerdote, né? Tinha os dois ofícios da nossa confissão. Sumo sacerdote da nossa confissão. Jesus era superior a Moisés, não apenas em relação à missão, mas também em relação à função que exercia, né? Então, ele tinha a missão de conduzir o povo até a vida eterna, Jesus. Moisés terreno, Jesus eterno, né? Essa era a missão dele. Mas também diz que ele é sumo sacerdote da nossa confissão. Mas também em relação à função que ele exercia, ou seja, a função de sumo sacerdote, que no caso Arão intercedia pelo povo de Israel, Jesus intercede por toda a humanidade, toda a igreja, todo o povo. O autor fará um contraste mais detalhado entre o sacerdócio de Cristo e o arônico mais adiante. Mas aqui os crentes deveriam ter em mente que a mediação de Jesus era em tudo superior ao sistema mosaico e levítico. Cristo era o mediador da nossa confissão. A palavra confissão traduz o termo original homologia, que tem o sentido primeiro de concordância, ou seja, quando confessamos Jesus como Salvador, concordamos que Ele em tudo tem a primazia. Então, que fique bem claro isso daí. Quando nós aceitamos Jesus, nós concordamos, assumimos isso, que Ele em tudo tem a primazia, Ele está em primeiro lugar em tudo. Ele é o Senhor, Ele é o maior do que tudo e do que todos. Ele somente, E somente Ele é a razão do nosso viver. Vamos entrar aqui agora no segundo subtópico. Que diz assim: construtor, não apenas administrador, né? Desculpa, eu estou lendo aqui o primeiro subtópico. No segundo tópico vai dizer assim: uma autoridade superior, né? Então Cristo, ele tinha uma autoridade superior. Uma autoridade superior. Primeiro subtópico: construtor, não apenas administrador. Então Jesus, ele
ele era também construtor e não era só um administrador. Cristo era o construtor, Moisés o administrador, né? O contexto aqui vai falar sobre o construtor da casa, ainda que na leitura do capítulo 3, o autor deixa claro que a casa somos nós, né? Então, para que isso não fique de forma muito difícil de entender, quando ele fala que a casa somos nós, ele está querendo dizer que Moisés, ele era administrador da casa. Que casa era essa? O povo de Israel. Cristo é o construtor da casa do povo de Israel. E agora, né, no caso, a igreja, que reúne tanto o judeu, quanto o grego, quanto o bárbaro, quanto o servo. Cristo, ele é o construtor do povo, da casa. Moisés era o administrador, e olha que Moisés era administrador só do povo de Israel. Cristo, além do povo de Israel, é de todos aqueles que um dia aceitaram ele como Salvador e tem uma vida voltada para ele, em que serve a ele, em que está sempre debaixo dos seus mandamentos e que está sempre embaixo das suas ordens e servindo ele fielmente. Então essa casa seria o povo. Por isso que ele fala, essa casa somos nós. Não está falando individualmente, está falando no coletivo, todo o povo de Deus. O autor, né, continuando aqui, destaca que tanto Moisés como Jesus foram fiéis na casa de Deus, né, naquilo que eles tinham para administrar. É claro que Jesus, enquanto esteve aqui, mas ainda assim mesmo, né, ele, enquanto esteve aqui, ele estava ali sobre aquele povo, em que estavam ali aceitando ele, mas isso não quer dizer que se limitaria só aquilo ali, que ele continua e continuou, né, administrando a casa de Deus, no caso, a igreja de Deus, o povo de Deus. Moisés não, Moisés ele só tinha o povo de Israel como casa para administrar. Não era dono, mas era administrador. Eles foram fiéis na missão que eles foram confiada. Como eu falei no começo, se tem alguma coisa em que Moisés empatou com Jesus, vamos dizer assim, foi no caso do quê? De ser fiel à missão que lhe foi proposta, que lhe foi colocada e confiada. Isto mostra o apreço que o autor possuía pelo legislador hebreu. Então, mostrando aqui que de maneira nenhuma ele depreciou ou rebaixou Moisés. Não, ele considerava como um grande feito que fez Moisés. Todavia, ao se referir a Jesus, o autor da carta aos Hebreus usa a palavra grega akissio, traduzida como digno. Ou seja, Jesus ele era digno, né? Valor, né? Como um maior valor e como um maior em mérito. Então Jesus era mais digno, era mais valioso o que ele fez, o que ele era, né? E ele deveria ou teria que ser considerado com maior mérito, né? Ou seja, com maior merecimento, por ter o seu feito maior. Então, Jesus, no caso, ele deveria ter sido considerado maior, superior, muito mais digno, né? Muito mais tinha valor o que ele fez, e muito mais mérito ele recebeu e deve receber, porque o que ele fez nenhum outro poderia fazer e nenhum outro fará, né? Duas coisas precisam ser destacadas no uso desse vocábulo pelo autor. Primeiramente, ele quer mostrar que o mérito de Jesus era maior do que o de Moisés. Nosso Senhor era construtor do edifício, da casa de Deus, e não apenas mordomo, né?
que é o administrador. A palavra mordomo quer dizer administrador, como fora Moisés. Como eu já falei, ele era o construtor da casa. Os crentes precisavam enxergar isso e assim valorizarem mais a sua salvação. Então, como ele já falou desde o primeiro capítulo, e ao longo dos capítulos ele está mostrando ainda mais, né? E procurando ressaltar e mostrar mais ainda, né? A importância que eles deveriam dar por aquilo que eles receberam. E considerar de grande valor. Porque se eles tinham consideração por aquilo que era antigo, no caso, as coisas concernentes, né, as práticas que eles praticavam, no caso, as coisas da lei, muito mais eles deveriam considerar agora, né, aquilo que eles receberam através de Jesus Cristo. Porque era muito mais superior, e ele vem mostrando isso nos capítulos, né, e deixando claro para que eles viessem entender ali. Por outro lado, o autor usa o pretérito perfeito, tempo verbal grego. Ele demonstra que a glória de Moisés era desvanecente, enquanto a de Jesus era permanente, né? No livro de 2 Coríntios, no capítulo 3, Paulo ele vai dizer ao povo de Corinto, dizendo assim, que nós não somos como Moisés. Porque ele mostra ali que Moisés, ele quando subia ao monte e falava com Deus, isso está registrado na Bíblia, no livro de Êxodo, quando ele descia, o rosto dele brilhava. E ele cobria o rosto com um lenço. Ou seja, ele saía de Deus, ia até o povo com o rosto brilhando. Quando ele terminava de falar com o povo, ele colocava o véu sobre o rosto, para que o povo não visse que a glória que ele tinha no rosto ia se desvanecendo, ou seja, ia acabando. Aí Paulo vai dizer que nós não somos como Moisés. Porque antigamente, no caso de Moisés, o rosto dele brilhava assim, mas a glória ia se desvairindo, ou seja, ia acabando aos poucos, ao ponto dele ter que voltar até Deus e receber outra carga. Mas nós, com o rosto descoberto, ele diz lá, refletimos a glória de Deus. E essa glória é eterna, ela não se acaba. Pelo fato de nós não termos medo e não precisar de cobrir o rosto, porque essa glória ela nunca vai se acabar, né? Então, mostrando que a glória que estava sobre Moisés, ela se desvanecia, ela acabava. Mas a de Jesus, ela permanece para sempre. Ela é eterna. Segundo subtópico diz assim, o perigo de ver, mas não crer. Diz assim, e viram por 40 anos as minhas obras. Erra quem pensa que só acredita quem vê, né? Todo mundo quer ver alguma coisa de Deus, né? Outro quer ver os anjos, queria ver um anjo, ou queria ver Cristo, outro eu queria ver um morto ressuscitar, um cego enxergar, um paralítico andar. Mas erra, né? Como o próprio pastor José Gonçalves diz que quem vê, né? Que só acredita quem vê, né? Parece que quem muito vê, menos acredita. Então, quer dizer, tem gente que ainda além de ver, ele acaba desacreditando naquilo que ele está vendo. Será?
Porque as coisas de Deus, quando acontecem, é muito maravilhoso. Que se nós nos deixarmos e olharmos pelo olhar humano, nós vamos desacreditar, né? Acaba ficando acostumado com o sobrenatural. E aí tem gente que vê tanto Deus operar que muitas vezes acaba ficando natural, né? Para ele aquilo ali já parece comum, né? Ele acaba perdendo aquele sentimento de uma coisa nova, de uma coisa maravilhosa, de uma coisa divina, sobrenatural, incrível, enfim. Para algumas pessoas, o sobrenatural se naturaliza. É exatamente isso que aconteceu no deserto. E era especificamente isso que acontece com a comunidade que acontecera com a comunidade dos primeiros leitores de Hebreus. Tanto Moisés como Jesus foram poderosos em obras, mas isso não era suficiente para assegurar os crentes. Então, irmãos, eles viram, no caso do Antigo Testamento, no deserto, durante a noite, aquela coluna de fogo, durante o dia, a nuvem, a água jorrando, o maná caindo do céu, atravessaram o Mar Vermelho, atravessaram o Jordão. Mas isso para eles não era suficiente. Como não é hoje, muitas vezes, em que Cristo salva, liberta, cura, ressuscita. E tem gente que tem essas experiências e mesmo assim ainda não consegue se firmar na pessoa de Jesus. É preocupante quando o irmão se acostuma com o sobrenatural e nada mais parece suficiente para assegurar os crentes, né? É preocupante quando... Desculpa, vou reler aqui de novo. Começar do ponto aqui. Diz assim: é preocupante quando o cristão se acostuma com o sobrenatural e nada mais parece impactá-lo ou sensibilizá-lo, né? Ele perde aquele sentimento do novo, né? Para ele já começa a se acostumar e a já não ter mais prazer, né, no sobrenatural ou nas maravilhas que Deus opera. E tem gente que acontece isso. Deus faz muita obra na vida deles. Conheço pessoas que já Deus falou, fez, mudou, libertou, e ele não está na igreja, não serve a Deus, não quer saber. E no passado foi uma pessoa que se maravilhava e vivia alegre pelas coisas que Deus fazia. E mesmo hoje Jesus ainda continua falando com eles, e mesmo assim eles não têm aquele sentimento desejoso nas coisas novas, nas coisas divinas, nas coisas celestiais que Deus tem mostrado. Terceiro subtópico diz assim: o perigo de começar, mas não terminar. Estes sempre erram em seu coração e não conheceram seus caminhos. Com essas palavras, o autor mostra o perigo de começar, mas não chegar, e andar, mas se desviar. Alguns do Antigo Testamento, alguns do antigo povo de Deus, haviam começado bem, mas terminado mal. Muitos caíram pelo caminho, desistiram da estrada. O mesmo risco estava ocorrendo com os cristãos neotestamentários. Haviam começado bem, mas corriam o risco de caírem e perderem a fé. Esse alerta é para nós hoje. Como está a tua fé? Faz uma pergunta o pastor José Gonçalves. Então, quando nós olhamos para esse terceiro capítulo de Hebreus, nós vamos ver que o autor estava preocupado para que não acontecesse com o povo presente ali o mesmo que aconteceu com os antigos. Ao ponto de ele, por duas vezes no mesmo capítulo, no capítulo 3 de Hebreus, dizer as mesmas palavras, né? E também traça ele um paralelo do que estava acontecendo ali com o que tinha acontecido no passado.
Aí ele vai repetir duas vezes, vamos ver? Na leitura bíblica em classe, que nós temos, né, no capítulo 3. Ele vai dizer no versículo 7: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes a sua voz, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação do deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Né? Aí, lá no versículo 15, ele vai fazer uma nova repetição, dizendo: enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação, porque havendo alguns ouvidos provocaram, mas não todos, né, o que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou, né? Aí ele vai mostrar com quem Deus se indignou por 40 anos. Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam, como ele já tinha falado antes, no próprio capítulo aqui, né? No versículo... No versículo 10, que diz: por isso me indignei contra essa geração e disse: este sempre erra em seu coração e não conhece os meus mandamentos. Aí o versículo 11: assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. No versículo 18: e a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Então, ele faz ali um paralelo em o que tinha acontecido no Antigo Testamento e com o que poderia estar acontecendo ali, naquele momento ali, com aquele povo judeu, os crentes judeus ali. Para que eles não viessem cair naquelas mesmas coisas que caíram os antigos. Para que eles não viessem provocar a ira de Deus. Para que Deus não viesse se irar com eles, e para que eles também, assim como aconteceu lá, não viesse também não entrar na terra prometida. Aí ele fala, nos trazendo um alerta, né? É isso para nós nos dias de hoje. Como está a sua fé? Será que você está firme naquilo que você recebeu? Será que você não está vacilante como aqueles do Antigo Testamento, provocando a ira do Senhor, desacreditando depois de tudo que Deus já tem feito na sua vida, querendo deixar as coisas de Deus assim como eles deixaram? Se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureça o vosso coração, para que o Senhor não se ire, e para que você não venha ficar dessa tão grande salvação, fora dessa tão grande salvação que um dia você recebeu, que um dia nós recebemos. Amém? Vamos entrar para o último e terceiro tópico, em que diz assim: um discurso superior. Então, o discurso de Cristo, as palavras de Cristo, era superior às palavras de Moisés. E os primeiros subtópicos vai dizer assim: o perigo de ouvir, mas não entender. Seguindo a redação da Septuaginta, né, que é a tradução grega da Bíblia hebraica, traduzida para o grego koiné, ou o grego comum, né, que a palavra koiné quer dizer comum. O autor cita o Salmo 95 para trazer uma série de advertências. E essa citação do Salmo 95 está na leitura bíblica em classe que nós lemos, né? Então vocês vão ver lá que há muitos trechos do Salmo 95.
Se o povo de Deus no antigo pacto precisou ser exortado, maior exortação precisava os que tinham maiores promessas. Então, ou seja, se o povo antigo tinha de ser exortado, muito mais o povo, né, de agora, ou no caso da época ali, em que escreveu o escritor hebreu, aos hebreus, deveriam ser exortados, porque eles tinham coisas muito maiores e promessas muito maiores do que aqueles tinham no Antigo Testamento, que era somente terreno. Primeiramente, havia o perigo de ouvir e não atender. No passado, o povo de Deus tinha ouvido a mensagem divina, entendido, mas não atendido. Então, isso nos faz a entender o quê? Que devemos ouvir e atender. Ouvir a palavra de Deus e as praticá-la. Porque Jesus disse assim: bem-aventurados os que ouvem as minhas palavras. Mas muito mais bem-aventurado é os que aguardam, ou os que a praticam. Então nós não devemos ficar só no ouvir, mas sim também no executar, no viver, no atender aquilo que Deus tem proposto para nós. O mesmo erro estava se repetindo. O Espírito Santo, né, falando profeticamente pela boca do salmista, advertiu os leitores para que os seus corações não se endurecessem. É um apelo atual, porque o povo de Deus muitas vezes demonstra ser tardio no ouvir. E eu ponho uma continuação aqui, e não só tardio no ouvir, né, mas também no atender. Ou seja, o povo hoje está sendo tardio no ouvir e também no tardio em atender o que a vontade de Deus tem para cada um de nós. Segundo subtópico diz assim: a humilhação do servo. A humilhação de Jesus teve início com o esvaziamento da sua glória. Para tornar a forma de servo, né? E culminou com o sofrimento da cruz, né? Traçando um paralelo aqui entre Jesus e Moisés, nesse ponto, nós podemos ver que Moisés também preferiu sair da casa de Faraó para sofrer com o povo hebreu, né? Mas Jesus, ele, apesar de tudo isso, além de se esvaziar da sua glória, ele se humilhou e se humilhou até a morte, né? O que não fez Moisés. Ele não morreu pelo povo, ele não teve essa disposição, né? Ou até mesmo isso não era para ele. Sua humilhação está relacionada aos seus sofrimentos, como o ser perseguido, desprezado pelas autoridades. Silenciado diante dos seus acusadores, açoitado impiedosamente, injustamente julgado diante de Pilatos, Caifás, e finalmente crucificado e morto. Assim se cumpriu cada detalhe da profecia a respeito do servo sofredor. Então isso mostra que Jesus, por causa dessa missão diferenciada, né, dessa humilhação, de tudo isso que ele fez, então Jesus tinha muito mais mérito, né? E isto lhe deu muito mais autoridade, por causa da qualidade
da sua missão, né? E da quantidade dos seus feitos, que em tudo superou ao que Moisés fez. Como dizia alguém, né? Moisés não chega nem aos pés de Jesus, né? O próprio João Batista, né, disse que ele não era digno nem de desatar as sandálias de Jesus. E ninguém pode dizer que ele é maior do que Jesus. O próprio Jesus, na sua humildade, ele disse assim: aquele que crê em mim fará obras essas que eu fiz e fará ainda muito maiores do que essa. E na realidade foi feito assim. Alguns, como Paulo e outros, alcançaram muito mais povos, pregaram para muito mais gente, enfim. Mas o que é interessante é que Jesus disse assim, que faria sim realmente mais do que ele fez. Por quê? Porque eu vou para o Pai. Se ele não tivesse ido para o Pai, não teria como superar os seus feitos. Então, se fez, é porque ele teve que encerrar e ir para o Pai. E durante o tempo que ele esteve aqui, ele fez aquilo que ele podia fazer dentro daquele determinado tempo. E alguns que viveram mais do que ele, com certeza fizeram mais do que eles. Ainda que o que fizeram foi com a ajuda dele. E o que fizeram foi com aquilo que era dele, né? Então, mesmo assim, não há como superar o nosso Senhor. E o último subtópico diz assim: o exemplo a ser seguido. Quando andou na terra, Jesus nos ofereceu o melhor exemplo, fazendo a vontade do Pai. E amando o próximo como um amor sem igual. Logo, a partir da vida do Salvador, somos estimulados a priorizar o reino de Deus, a pessoa do Altíssimo em todas as áreas da nossa vida, permitindo que nada tome o seu lugar em nosso coração. Assim somos instados, ou solicitados, requisitados a amar ao próximo na mesma força, ou na força do mesmo amor que o Pai tem por nós. Então, da mesma forma que Deus se desprendeu do Filho e deu a nós, nós devemos dar tudo em amor ao Pai. Assim como Cristo morreu por nós, nós devemos também amar a Deus e amar ao próximo, e dando até a vida por ele, e dando até a vida, se for preciso, para ajudar o próximo. Devemos amar a Deus e ao próximo como amamos a nós mesmos. Aí ele vai dizer assim: somos solicitados a amar o próximo na força do mesmo amor que o Pai teve por nós. Assim como Deus nos amou, nós devemos amar ao próximo. E quando fala do amor de Deus, em que entregou o seu Filho, em amor de Cristo que se entregou e morreu por nós, como eu já disse, devemos amar ao próximo, da mesma forma que Cristo nos amou e se entregou por nós. Isso é literalmente. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa fazer com que você venha meditar nessas palavras, permanecer naquilo que você um dia recebeu, e não venha se desviar do Senhor. Continua conosco assistindo nossas aulas, compartilhe, dê um like no vídeo, e toda semana estaremos aqui ainda, comentando todos os assuntos desse trimestre e dos trimestres que virão, se Deus assim nos permitir. Que Deus possa abençoar a sua vida. Fique conosco. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.